Oi, pessoal, tá chegando aí? Boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Hoje a gente vai iniciar a nossa live sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os profissionais de marketing. Meu convidado especial hoje é o Guilherme Gonçalves, advogado. Ele tem formação na LGPD e a gente está aqui para falar um pouco sobre os rumos, os caminhos que os profissionais de marketing vão ter que seguir daqui para frente. Acho que o Guilherme já entrou. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Guilherme. Já chamei o Guilherme aqui para participar da live. Sejam todos bem-vindos. Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, Lili, tudo bom? Me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Que bom. Hoje a Então, conexão é um pouquinho melhor. hoje eu não estou em casa. Ah, Então, para evitar problema, eu espero que não tenhamos, né? Mas hoje eu acabei vindo aqui para o escritório, internet um pouquinho mais qualificada. não, é Então, tranquilo. acho que a gente não vai ter problema. A normal Espero que não. pode cair, sem problema também. É, Então, aqui na imagem do celular, a minha imagem está um pouquinho escura, não sei se está para ti também. não, tá boa, Não? Tá boa? tá Então bom. tá bom. Consegue te ouvir bem, Beleza. consegue te enxergar bem. Legal, legal. Agora eu também tô com uma tela aqui do lado para olhar um olho no celular, um olho no computador. Acho que vou conseguir lidar um Não, pouco mais, começando a acostumar, né, com isso. é natural. Também estou aqui com o notebook aberto para a gente seguir o nosso roteiro, porque senão a gente não consegue levar adiante, né, Guilherme? Verdade, verdade. Exato. Vamos assim esperar um pouquinho, esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Já tem bastante gente aí aguardando, mas É, vamos tô vendo muitos amigos aqui. A parte boa, né, da tecnologia é que a gente consegue falar com muitas pessoas. A gente consegue falar com muitas pessoas no Brasil todo, e aí também dá um friozinho na barriga, porque aumenta a responsabilidade, né? Tô vendo amigos aqui do norte, do sul, né? Aqui de Santa Catarina também, de vários lugares do Brasil, né? Tô vendo paraenses, tô vendo paulistas, né? Então, quando eu estiver olhando assim, é porque eu tô olhando para a tela do monitor aqui do computador. é porque eu Não, não, tô Eliana, eu tô bebendo água, tá? Isso aqui é só o meu copo no escritório que é um copo hoje assim, mas eu tô tomando água. de E aniversário. tenho e tenho chá aqui também. Hoje tá friozinho aqui. Tá frio, tá frio. É, o pessoal que tá olhando aí, a gente tá agasalhado porque bateu frio. Tá friozinho hoje. Então, o pessoal já tá entrando aí, vamos começar já a olhar o Vamos que a lá, gente tem aqui de então. A gente tem, eu e o vamos lá, Guilherme vamos se ver se eu preparando. consigo atender aí a expectativa. Eu vou fazer bastante perguntinhas assim que é bem pertinente para a gente que trabalha na área do marketing. Com essas Beleza. mudanças, Guilherme, muita coisa a gente já tem cuidado e muito na hora de captar dados, a gente já tem cuidado com algumas informações. Só que a lei vai vir para normatizar a forma do tratamento desses dados. Mais do que dúvidas em relação à captação de dados do digital, que a gente tem captação de lead, também tem captação de dados no offline, né? Que vai abranger todos os setores, todas as empresas captam informação para oferecer algum produto. Então, assim, a nossa dúvida é em relação a como a gente pode captar esses dados, até que ponto o usuário, o consumidor está protegido pela lei, e o que a gente pode fazer para poder trabalhar
fazer um marketing assertivo, fazer um marketing com responsabilidade. Só isso? Come... Só isso? Só isso? Tá bom. Bom, como tu disseste, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa regrar a forma como as organizações, as empresas, trabalham, tratam, né, essa é a expressão mais correta, o verbo correto, tratar dados, né, e tratamento de dados equivale a qualquer coisa, praticamente, né. A legislação ali no artigo 5º, se eu não estou enganado, ela fala o que ela conceitua, né, alguns itens, então ela diz o que é tratamento de dados e ela deixa um conceito aberto. Né? Ela fala que o tratamento de dados são algumas atividades, dentre outras, e aí ela segue ali 20 nomes, que vai desde o coletar, usar, arquivar, compartilhar, armazenar. Ou seja, qualquer coisa que é feito com dado é tratamento de dados. Isso independe se for um tratamento online ou offline, como tu disseste, né? E todo mundo, né? A lei tem no artigo 4º as exceções, quem não precisa seguir as regras da LGPD, mas são casos mínimos, né? Então, regra geral, todo mundo tem que se adequar à legislação, seguir os seus princípios, ter base legal para poder tratar dados, né, para que não cometa infrações, não cometa erros e venha a ter algum tipo de penalização, que não é só em dinheiro, né, ou venha, inclusive, a perder reputação também, né, que é uma das coisas que não está prevista na lei, mas que importa muito. Né. A gente vai viver uma era agora, já está vivendo, na verdade, uma era que as pessoas passam a dar mais valor para a sua privacidade e para a proteção de dados. Então, empresas e organizações, a gente acaba falando em empresa, mas na verdade podem ser tanto com fins lucrativos, sem fins lucrativos, podem ser públicas ou privadas, né? O poder público também está incluído nisso. A gente vai ter eleição agora, e a eleição vai ser pautada também por LGPD, né? O seu candidato não vai poder ficar te mandando, quer dizer, o seu não, o seu até tu não vai ligar, se ele te mandar publicidade, né? Mas o candidato adversário, talvez, né? Ou aquele que a predileção não é das melhores, se ele não vai ficar te mandando mensagem no WhatsApp e etc., de maneira indiscriminada, porque a LGPD também vai se aplicar a ele. Para de falar que tu já tá atropelando as minhas Tá bom. perguntas. Advogado fala bastante, então... Jornalista também. Guilherme, a lei ela traz atores importantes, agentes, para que a gente possa a cada fase do tratamento de dados dentro da lei. São os titulares, o controlador, o operador. Vamos falar um pouquinho sobre o papel de cada um e onde o profissional de marketing se encaixa nesses agentes principais. Legal. A lei fala, né, que existem os agentes de tratamento de dados. O agente de tratamento de dados é pautado em controlador e operador. Né, algumas pessoas até entendem não, dizem às vezes que o encarregado ou o DPO é um agente de tratamento de dados, mas isso não é verdade, né? Ele está fora dessa qualificação. Então, assim, quem é controlador? A controladora é quem toma a decisão. É quem diz o que vai ser feito. Tá? O operador ele só atua nos termos em que o controlador determina. Se ele extrapolar isso ou acabar fazendo um tratamento diferente daquilo que foi determinado, ele vai ser caracterizado como controlador também. Mas, enfim, o operador, o profissional de marketing, né, ele, na maioria das vezes, ele vai ser um operador do cliente dele. Né? O cliente dele vai contratar um profissional de marketing para dizer o seguinte: olha, eu quero fazer uma campanha com X características, quero atingir X público com tais caracterizações, e vai passar o escopo ou o briefing da campanha para a agência. Se a agência seguir aquilo ali direitinho, ela é uma operadora do cliente dela. Né? Agora, quando a agência toma as decisões por conta própria, né, que eu quero dizer, quando ela faz algo para ela, né, ela é a controladora. Se ela tem funcionários,
ela é controladora dos dados dos funcionários dela, né? Quando ela tem os dados desses mesmos clientes, né, que contrataram ela e estão lá descritos num contrato, ou se ela, por exemplo, tem um banco de dados dela, né, ela é controladora daquelas informações, né? Ali é ela que determina o que pode ser feito. E não necessariamente o controlador é quem tem os dados em mãos, né? Porque eu posso não ter dado nenhum, né, e posso contratar uma agência para fazer uma campanha para mim. E aí eu vou dar um exemplo apenas, né? Vou usar o banco de dados que a agência tem. É um risco meu, né? Que eu vou estar correndo como contratando essa agência, de entender e ter a garantia de que a agência cumpre todos os requisitos da legislação, que aquele banco de dados foi coletado, foi formado de uma maneira adequada, respeitando os princípios, respeitando as finalidades, respeitando a adequação e respeitando bases legais, né? Aí, cada caso, a gente vai precisar entender exatamente como é que está tratando, né? É muito caso ocasional, casual, né? O famoso depende, né? Todo advogado não gosta, os advogados não gostam de responder assim, mas a verdade é que realmente depende, né? Isso impacta, por exemplo, nos contratos formados pelas agências, né? As agências vão ter que dizer se ela é controladora, se ela é operadora, e como eu falei, na maioria das vezes ela vai ser operadora de quem está contratando ela, mas ela precisa definir esses papéis no contrato, além de várias outras coisas que são necessárias, né? Por exemplo, eu posso querer contratar alguém para fazer uma campanha e antes de contratar eu posso submeter a agência a um checklist para dizer, olha, quero saber quais são as suas medidas de segurança. Se, se eu tiver que transferir meu banco de dados, de repente, meus leads para vocês, como é que vocês vão cuidar dele? Como é que eu vou ter pelo menos uma expectativa de que vai ser bem tratado, não vai vazar, vocês não vão misturar com a base que vocês já têm? Entendeu? Então, assim, é uma legislação que certamente impacta bastante a área de marketing, né? Assim como impacta todas as operações que são realizadas por qualquer organização. Ô, Guilherme, então, assim, quando agora com a lei a gente não pode transferir dados para outra empresa sem o consentimento do usuário. Nesse caso da contratação de uma agência, se eu vou passar os dados para um terceiro, eu tenho que especificar isso para o usuário que tem um terceiro tratando esses dados, uma terceira empresa, uma terceira pessoa, tudo isso vai ter que ser Uhum. escrito de agora em diante, né? Tu perguntasse na questão do consentimento, né? Isso. Consentimento e legítimo interesse são as duas bases legais mais utilizadas na área de marketing, tá? A gente tem 10 bases legais para tratar os dados tidos por comuns, né? E a gente ainda tem os dados sensíveis, e aí nós temos só 8, e legítimo interesse não se aplica para dados sensíveis. Então, a gente tem consentimento e legítimo interesse. Quando eu estou tratando um dado com base no consentimento, eu preciso, se eu for transferir o dado para alguém, ou compartilhar o dado para alguém, né, com uma outra organização, eu preciso sim informar o titular do dado. E ele pode se opor a esse compartilhamento. Tá? Isso está expresso até, inclusive, na legislação. Estou até chegando no artigo aqui, que é o artigo 9º, né? Ele fala que... onde é que está aqui? Ele fala que na hipótese que o consentimento é requerido, se houver mudança na finalidade para tratamento de dados pessoais, não compatíveis com o consentimento original, o controlador deve informar previamente o titular, que pode revogar o consentimento caso discorde. Eu acabei lendo um outro aqui, mas existe um dispositivo específico na legislação que fala sobre isso. Então, toda vez que eu compartilhar dados, lógico, né? Considerando que foi com base no consentimento que eu tive acesso a esse dado, né? Eu sim preciso fazer uma notificação ao titular do dado. Lembrando que assim, consentimento, né, é uma das bases legais e ele não é ele tem regra específica para ser aplicado, tá?
O consentimento, a lei fala que ele precisa ser livre, ele precisa ser informado, ele precisa ser inequívoco. Ou seja, o consumidor, né, o titular do dado, ele precisa ter liberdade entre dizer se quer ou não quer consentir. Né? Se por acaso ele não tem opção nenhuma, então não tem consentimento válido, porque ele não teve liberdade para fazer a escolha dele. Esse consentimento é nulo. Né? Ele precisa ser informado e inequívoco, ou seja, não posso ter dúvidas de que aquele consentimento foi dado. E a pessoa que coletou o dado, tratou o dado com base no consentimento, tem que ter gestão sobre isso. Ela precisa, se for questionada, por exemplo, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele precisa mostrar, olha, eu coletei o consentimento da Lili no dia tal, da seguinte forma. Preciso ter essa prestação de contas, entendeu? E ele precisa ser informado. Eu preciso dizer exatamente para o que estou coletando esse dado. Preciso dizer exatamente para o que eu vou fazer com isso. Essas informações, essa prestação de contas, quem faz é o DPO, né? A prestação de contas, na verdade, é o controlador. Tá? Vamos lá. Sempre o controlador. Tá? O DPO, na verdade, o encarregado, que é como a nossa lei chama, ele é uma função. Né? Uma função exercida por uma pessoa que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tá? O DPO pode ser interno da empresa, como pode ser externo. Ele tem um papel, né, eu gosto de comparar ele, assim, para ficar mais fácil o entendimento, como uma espécie de um ouvidor. Né? Empresas que têm lá um canal de denúncia, uma ouvidoria, é como se o DPO fosse essa figura. Só que, lógico, ele está tratando especificamente da Lei Geral de Proteção de Dados, da parte de tratamento de dados. Né? Então, o DPO ele é uma espécie de intermediário entre a empresa e o titular de dado, entre a empresa, o titular de dado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Quem, no fim das contas, vai tomar as decisões é o controlador. Né? Aquela pessoa que determina como o dado vai ser tratado. Cabe ao DPO, ao encarregado, dizer, olha, isso está errado por causa disso, disso e disso, ou a finalidade aqui não tá correta, a gente precisa explicar melhor. Ele tem que documentar isso também. Né? Vai poder dizer, olha, no dia tal eu falei para a empresa aqui que era melhor tomar algumas medidas. Cabe ao empresário, né, de acordo com o que a gente chama aí de apetite de risco, dizer, olha, não vou implementar e vou pagar para ver, ou não, vou implementar porque eu acho que seria a forma mais adequada, né, de fazer esse tratamento de dados. Tá? Mas é sempre a figura do controlador. Entendi. Voltando Apesar de que o DPO tem um papel muito importante nisso. Sim. Voltando ali na questão do consentimento e eu sempre me falha. Em legítimo interesse. Nem sempre precisa de consentimento para tratar dados, né? De que forma a gente consegue tratar um dado sem consentimento do usuário? No meio online e offline. Certo. Vamos lá. O consentimento, como foi dito, né, ele é uma base legal, uma. Né, e não existe hierarquia entre bases legais. Se alguém falar isso para vocês, né, se alguém te disser assim, não, eu sou obrigado a ter consentimento, tá errado. Tá? Parafraseando aí, foi sem querer, tá, gente? Mas parafraseando o Matheus Passos, né, tá errado. Por quê? São 10 bases. Para cada finalidade, eu preciso encontrar uma base legal. Para cada ato de tratamento, eu preciso encontrar uma base legal. Então, digamos, eu, Guilherme, contratei uma agência para elaborar uma campanha para mim. A agência vai coletar os dados da minha empresa, ou os meus dados pessoais, vai acabar transferindo, vai emitir nota fiscal disso, vai transferir meus dados para os órgãos de fazenda. Né? Ele não precisa do meu consentimento. Ele tem que cumprir uma obrigação legal, que é a emissão da nota e informação aos órgãos fazendários, né? Os órgãos de Fazenda Federal, Receita Estadual e tudo mais. Essa é uma das hipóteses. Depois a campanha vai ser desenvolvida. Dependendo do tipo de campanha que eu fizer, da agressividade que eu vou querer ter ou não, eu vou precisar fazer um relatório de impacto da proteção de dados para verificar quais são os riscos que eu estou trazendo ao titular. E aí, especialmente se eu for tratar de legítimo interesse, que é uma das bases,
né? Mais do que nunca eu vou precisar fazer isso. O legítimo interesse é uma base bastante utilizada, né? Não aqui no Brasil, lógico, porque a lei ainda não tá vigendo, né, efetivamente, mas na Europa, onde já existe há bastante tempo uma cultura de privacidade e proteção de dados, o legítimo interesse é bastante utilizado, né? E ele serve para apoiar promoções e atividades do controlador, né, lembrando sempre do controlador, desde que eu respeite as legítimas expectativas do titular do dado. Né? Não é só essa base, mas isso que eu acabei de falar, o apoio e promoção de atividades do controlador, está expresso na lei. Tá? Só que a lei deixa, mais uma vez, assim como em relação ao tratamento de dados, deixa aberto. Né? Mas, como eu falei, sempre respeitando a legítima expectativa do titular de dados. Então, como é que isso funciona na prática? Eu vou lá e compro na Amazon ou qualquer outra dessas que vende online, eu compro livros sobre privacidade e proteção de dados. Passa 2, 3 semanas, um mês, tem um lançamento de um novo livro da área de privacidade e proteção de dados. A Amazon pode me mandar uma propaganda, né, alguma coisa para me lembrar. Guilherme, ó, lembra daqueles livros que tu comprou um tempinho atrás? Na área de privacidade e proteção de dados? Tem um lançamento novinho aqui. Acho, né, que seria uma boa para ti adquirir esse livro também. Então, isso é o tratamento de dados com base no legítimo interesse. Não valeria essa mesma lógica eu nem sei se a Amazon vende isso, tá? Mas assim, não valeria a mesma se a Amazon mandasse propaganda de um carro, dizendo, ó, você comprou aqui com a gente não sei quando, agora eu tô te mandando propaganda de um carro aqui, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é a minha expectativa receber propaganda de carro numa loja que eu compro livro. Entendeu? Então, assim, o legítimo interesse ele vai servir para essas situações, quando eu não tenho consentimento do titular. Porque, lógico, eu poderia simplesmente ir lá, a Amazon me apresentar um formulário, lógico, como eu falei, né? Livre, inequívoco, informado, dizendo, Guilherme, você aceita receber publicidade? A caixinha tem que estar lá, lógico, pode dizer publicidade sobre livros, publicidade sobre N coisas, vai ter que ter um checkbox lá, todos eles desmarcados, não podem estar pré-marcados, eu vou escolher o que eu quero, e lógico, aí eu dei meu consentimento para a Amazon tratar meus dados dessa maneira. Né? Caso isso não tenha acontecido, o legítimo interesse serviria para isso. Mas assim, como eu falei um pouco antes, a lei obriga que quando eu trato dados com base no legítimo interesse, eu preciso fazer um relatório de impacto da proteção de dados. Para quê? Para que eu verifique se o meu tratamento traz algum tipo de risco ao titular. De repente, as informações que eu vou coletar dele podem colocar ele em uma situação de vulnerabilidade, caso tenha algum incidente, alguma violação. Então, eu preciso fazer toda essa análise para poder tomar medidas de segurança, medidas de salvaguarda, para que não ocorra nenhuma violação, nenhum incidente. No fim das contas, a verdade é que qualquer ato, qualquer tratamento, não só das agências, mas também de todas as outras organizações, deve, né, como medida de precaução, né, falei deve, se falar deve é impositivo, né, mas é recomendável, né, eu particularmente vou falar para quem conversar comigo deve, mas é recomendável fazer o relatório de impacto de proteção de dados para todas as atividades. Porque só assim eu vou descobrir se o meu tratamento de dados leva a alguma vulnerabilidade ou coloca o titular de dados em alguma situação desfavorável. Entendi. Então, assim, essa questão do não consentimento, também entra os cookies. Quando eu faço uma pesquisa lá no Google, eu vou abrir lá o Instagram, o Facebook, e vai estar lá. A pesquisa sobre marketing digital, ó, vai estar cheio de anúncios nas minhas redes sociais, dos aplicativos. Uhum, uhum. Entra na política de consentimento? Como é que funciona? Cookie é uma situação bem peculiar que agora a maioria das pessoas. Quem não conhecia ou quem não sabia o que é cookie vai saber, né? Não estou falando que vai saber. Até porque para a gente entrar num site, eles as empresas já estão adequando, até porque quando a gente
aqui, Aham. vocês. E querendo ou não, as pessoas não aceitam e não entram naquela página. Eu sou uma que não entro dependendo do assunto. Porque aquilo Isso, vai. na verdade, assim, quando eu falei que as pessoas vão saber o que é cookie, não é porque eu vou ensinar nem nada disso, tá? É porque isso vai ser um assunto muito falado daqui em diante, né? Mas assim, o cookie existe há muito tempo já, né? Não é de agora, né? E existem vários tipos de cookie. Tem os cookies que a gente chama de terceiro, tem os cookies que são os primários, né? Os cookies primários eles vão continuar sendo utilizados. Porque eles ajudam, por exemplo, na hora que eu estou fazendo uma compra online, é através do cookie que carrega lá o meu carrinho de compra, e se eu expirar a página, sabe? Ele é funcional, né? Mas o que vai acontecer, e como tu mesma já disse, né, a partir de agora, os sites vão começar a colocar os avisos de privacidade a respeito dos cookies. Vai dizer, olha, meu site coleta cookies do seu site. E eu até tinha feito uma anotação aqui, porque eu sabia que isso ia ser perguntado, né? Afinal de contas, cookie é uma coisa que está sempre envolvida no marketing digital também. Um tempo atrás, não faz muito, apareceu aquele memezinho do Matrix, né? Quando foi feita aquela visita ao oráculo, né? E antes de interagir, ela perguntou, né? Aceita um cookie? Né? Eu não sei se foi de propósito ou não foi, mas fato é que isso aconteceu, né? Então, o que é o mais adequado, né? Ou o mais recomendável, uma melhor prática, até porque a lei também fala em melhores práticas, que as organizações precisam adotar melhores práticas. Você ter o banner de cookie assim que entra na página, né? Dizendo, olha, esse site usa cookies e tal, faça aqui a configuração das suas preferências a respeito de cookies. Aí vocês vão encontrar, nós vamos encontrar, principalmente hoje mais em sites europeus do que nos nossos, né? Mas logo, logo aqui também, vocês vão encontrar sites em que vai ter lá, você aceita cookies de terceiros? Às vezes vai estar a lista ali de quem são os terceiros, inclusive. E eu posso dizer, isso aqui eu quero, isso eu não quero nenhum. Uhum. E ao fazer isso, eu não vou estar sendo perseguido, né, por aqueles cookies de terceiros. Então, se eu acessar uma outra página, não vai aparecer propaganda a respeito daquelas empresas e tudo mais. Mas a gente, como usuário, como titular de dados, a gente também tem condições de impedir um pouco isso, né? Existem navegadores hoje, eu gosto de usar de vez em quando o Brave, também o Firefox também tem isso. Ele já tem lá os adblocks, né? Adblocks, na verdade, onde eu posso já fazer diretamente no meu navegador um bloqueio disso. Né? Existem algumas ferramentas para isso, agora me fugiu o nome de uma delas, e ao clicar ali depois ali no navegador, é o Ghostery, inclusive ele está aqui inclusive ele está aqui habilitado no meu navegador aqui. Eu estou no site do Planalto agora, tá? O site do Planalto está dizendo para mim que não tem ninguém me rastreando. Eu vou entrar aqui, vou entrar no Terra. Vamos ver quantos o Ghostery vai me dizer que tentaram, pelo menos, me rastrear. Então, assim, eu mesmo, já apareceu 2 ali. Eu mesmo consigo já fazer isso, caso eu queira, assim, proceder, né? Como eu vou tratar a minha privacidade. Já apareceu aqui, o Terra utiliza cookies e outras tecnologias, política de privacidade, ele não está dizendo aqui para mim para editar, ele só está dizendo, se você concorda, prossegue. Entendeu? Mas aqui, já tem 5 no Ghostery, tá? Tem aqui o Google Analytics, Scorecard, enfim, eu mesmo como consumidor, como titular de dado, eu posso já tomar algumas precauções. Tem uma empresa bem famosa, uma revista bem famosa aqui do país, uma revista de negócios, né, que usa uma capa vermelha com as letrinhas brancas, seu nome com 5 letras, que quando eu acesso, pelo menos era assim, até bem pouco tempo atrás, não tentei mais. Quando eu acessava no Brave, ele não abria a página para mim. Porque ele dizia, você está usando um navegador que bloqueia o rastreamento e não permite a apresentação de publicidade. E para quem não sabe, esse navegador, quando chega ali as publicidades, ele fica em branco, não aparece propaganda nenhuma. Né? E ele não deixa eu entrar naquele navegador.
Então, se eu quiser acessar as notícias desse especificamente, eu preciso utilizar o Chrome ou qualquer outro navegador. Então, assim, cookies são um desafio, já existem algumas, né, o Alexandre até escreveu aqui, cookies vai ser um dos maiores desafios para as empresas. É... Sim, sim, porque nesse caso, alguns sites, eles não dão a opção para a gente de continuar naquela página Uhum, ou não de rastreamento dos meus dados. Eles simplesmente, uhum. essa página só pode ser, você só pode acessar se você aceitar a política de cookies aqui. E eu não vou. Pois é, Então, isso é uma das coisas que dificulta bastante, né? a gente precisa fazer um balanceamento disso, porque também, olha, veja só, né? A gente está falando de consentimento um pouco antes, né? Se eu só tenho a opção de prosseguir, eu não tenho um consentimento livre. Ao mesmo tempo, se a empresa fala o seguinte, olha, é meu legítimo interesse que eu use os cookies, né? Como eu falei um pouco antes, o legítimo interesse vale se respeitar as minhas legítimas expectativas, os meus direitos individuais. Se eu estou dizendo que eu não quero, ela está desrespeitando minhas liberdades, meus direitos individuais. Então, ela não pode me pedir de acessar o site por conta disso. Ao mesmo tempo, tem modelos de negócios que só se sustentam com base na publicidade. Né? Eu entrei no site do Terra aqui, como eu falei ainda há pouco. O Terra não cobra nada de mim. O Terra vai ter que encontrar um jeito de monetizar. Até para deixar a página dele no ar. Né? Mas são dilemas que a gente vai ter que enfrentar, mas tecnicamente, né, eu não posso fazer isso. Eu não posso impedir o usuário de acessar um site por conta da política de cookies. Você vai ter que E isso mudar. acontece com cookies, acontece com pop-ups, acontece com É isso N que coisas, né? é para isso que as empresas têm que se atentar e esse trabalho vem do marketing, com certeza. Vamos lá. Existem ferramentas hoje no mercado que auxiliam nessa gestão também, tá? Porque a gente que trabalha com marketing não pode. A gente tem a opção de usar outros navegadores, mas o ideal é não trabalhar com essas ferramentas, porque a gente tem acompanhado as publicidades que a gente faz online. Então, a gente precisa que ela apareça para saber se está na conformidade, né? Sim, sim. Vamos lá para as perguntas, começar aqui, que já tem bastante gente interagindo. Vamos lá, tô vendo bastante amigos aí. Muito bom, legal. Será que os partidos políticos estarão em conformidade com a lei? Se não tiver, vai ser penalizado, né, Guilherme? Ou ainda não? Olha, Valendo. olha, isso aí é igual dizer quando é que a LGPD entra em vigor, né? A gente não tem como responder pelo partido político. Minha convicção é de que ele não vai estar adequado, né? Eu estou dando um chute aqui, mas acredito que até que a lei passe a vigir efetivamente, isso não vai dar tempo, né? Até porque a maioria estava contando que a lei ia ser prorrogada de novo, né? Ia ser, acho que a terceira prorrogação ou quarta tentativa de prorrogação, né? Inclusive, quando estava tendo essa discussão, uma das justificativas que se falou era que o TSE havia pedido para prorrogar para que não tivesse aplicação da LGPD durante as eleições. Se isso é fato ou mito, não sei. Mas existia essa informação circulando por aí. Enfim, partido político vai ter que respeitar? Vai. Obrigatoriamente? Sim. A LGPD vai estar valendo a parte de penalidades durante a eleição? Não. Tá? Porque assim, as sanções previstas na LGPD, que envolvem advertência, envolvem multa, envolvem bloqueio do uso de dados, envolve apagamento, inclusive, da base de dados, dependendo do tipo de penalidade que for aplicada, só passam a ser aplicadas de verdade a partir de 1º de agosto do ano que vem. Isso quer dizer que eu, como titular de dados, não posso fazer nada? Não. Se eu tiver alguma violação da lei, se eu perceber alguma violação da lei, eu posso acionar
PROCON, eu posso acionar... PROCON não, porque não é direito do consumidor, mas eu posso acionar Ministério Público ou eu posso mesmo ajuizar alguma ação judicial contra isso. O Carlos escreveu aqui, até onde sei, existe uma lei específica para publicidade digital nas eleições. Eu não sei se existe, né, desconheço. Talvez possa ter algum tipo de resolução do... Pode fazer Oi? impulsionamento, existem limitações, pode fazer impulsionamento, mas não pode fazer campanha, mas não tem nada que diga que tem que haver esse tratamento de dados, tá? Ainda é muito Mas, custoso para o mas marketing. tu fala em uma lei específica para eleições? Sim, Ou sim. não? Tá naquela tabelinha do pode, não pode, Mas de quando que essa tabelinha é? é de agora, dessa eleição, Dessa eleição que não contava que a lei vai entrar em vigor agora. Então essa tabelinha vai ter que se adequar à eleição. Entendeu? Talvez o TSE faça lá algum tipo de resolução dizendo diferente disso, mas não acredito. Tá? O fato olha para a lei, vê se está cumprindo ela, segue o que ela diz. Tá? Evita problemas futuros aí, futuros muito breves, na verdade, né? Porque a eleição já começa logo logo. Vamos continuar aqui na sequência aqui das perguntas, Guilherme. O Mauro Correia. Vamos imaginar um cenário extremamente comum. A empresa possui um sistema de clientes do qual deseja realizar uma campanha. A agência faz um contrato com a empresa. Aí lá vem a pergunta. Um dos clientes não achou de bom grado a campanha e solicita imediata remoção dos dados. Pela LGPD, ela tem direito e a empresa precisa provar que o dado foi deletado? Quem não gostou da campanha foi uma pessoa atingida pela campanha. Isso. Isso? Tá. Vamos lá, eu não sei exatamente que tipo de campanha seria, mas toda vez que, primeiro, para eu usar o dado de alguém, eu preciso... Eu só posso usar teu dado se eu já tivesse ok com a legislação, né? Então, assim, foi com base no legítimo interesse, foi com base no consentimento. Um dos dois. Né? Não existe outra base legal para que eu possa mandar, de repente, um e-mail marketing para o Mauro, né? que fez a pergunta. Aliás, obrigado aí, Mauro. Então, o que acontece? Se eu, como atingido por aquela campanha, né, de alguma maneira, não gostar dela, eu tenho a opção de me opor ao tratamento. E excluir, sim. Eu vou supor que foi um e-mail marketing, tá? O e-mail marketing ele precisa ter lá uma opção de descadastramento. E a partir daquele momento eu não vou mais receber campanhas daquela empresa. Agora sim, é muito importante que a empresa entenda de onde é que veio a base de dados dela. Não ficou muito claro para mim, no exemplo aí que o Mauro, na pergunta do Mauro, se a base era da agência, se a base era do cliente. Se a base era do cliente, o cliente tem que se adequar. Se a base era da agência, tem que saber se a agência tinha finalidade específica para isso. Se a agência estava adequada para fazer esse tipo de tratamento. Quando a agência coletou o dado do titular, se ela tinha dito, a finalidade é campanha de X características. Entendeu? Então, isso tudo vai ter que ser muito bem analisado na hora de elaborar a campanha. Como eu falei, o contrato vai ser um instrumento importante para isso. Né? Então, não podemos esquecer, né? Finalidade, necessidade, adequação, prestação de contas, todos esses são princípios que a lei traz e eu só posso tratar dados se eu tiver uma base legal específica para isso. Aqui, o Gabriel Estevam. A minha questão maior é de call centers. Como funciona ligações? Boa pergunta. Legal, Gabriel. Fica revelando aí dados sensíveis. É brincadeira aí. Revelando apelido. O Claré também aí fazendo brincadeira. Eu Perguntando do Tinder. Minha esposa tá vendo, hein, Claré? Não fala um negócio desse. Não escreve essas bobagens. Eu pulei a parte do franguito. Eu sei, eu percebi. Mas não tem problema. Gabriel é um amigo de longa data, o Claré também, eles estão aí prestigiando. Obrigado pela audiência de vocês. Vamos lá. Call center. Mesma coisa. Finalidade, necessidade, adequação. Né? Call center geralmente é um operador. Né? Ele está trabalhando para alguém.
né? O call center ele foi contratado por alguém para prestar um serviço, né? Então, de quem é a base? As ligações que o call center vai fazer, né, oferecendo produto ou coisa do tipo, são de quem? Quem passou os números de telefones? Ou se o call center é um call center reativo, é alguém que é um saque, por exemplo, na verdade ele está atendendo um cliente do call center. Né? Então eu sou cliente de uma operadora de telefonia, ligo para um saque da operadora, que pode ser um call center terceirizado. Então ali está tendo um atendimento ao cliente. Né? É uma situação. Agora, se esse cliente me contratou para fazer ligações, e a gente hoje em dia recebe várias, né? Até para muitas pessoas, na verdade, quando toca o telefone é alguém oferecendo alguma coisa, né? Porque de restante, quase ninguém mais faz ligação especificamente, né? Agora, quando é essa situação, né, que é alguém me ligando para me oferecer produto, tudo de novo. Eu tinha coletado o telefone do Guilherme, né? A empresa coletou o telefone do Guilherme de maneira adequada? Teve o consentimento do Guilherme? É uma empresa que já tinha relacionamento comigo para poder, eventualmente, alegar legítimo interesse para estar me ligando? Vou ter que fazer essa análise para poder dizer se o tratamento foi feito de maneira adequada ou não, se a ligação é uma ligação dentro da LGPD ou violando a legislação. Entendi. Guilherme, outra coisa que a gente trabalha muito no marketing envio de e-mail marketing, WhatsApp, Instagram. Como é que vai ficar essa questão da publicidade paga? Como é que eu faço esse consentimento? Como é que eu tenho esse consentimento? Por exemplo, como eu falei da pesquisa que eu faço lá no Instagram, no Google, WhatsApp, marketing digital, LGPD e tal. Aí vem uma propaganda que eu não queria. Como é que as empresas vão ter que tratar com isso? Pode enviar o WhatsApp? Como é que fica a criação de grupos de transmissão? É, o Telegram também. Como é que vai ficar toda essa questão do dia a dia? Hoje, a nossa venda é o WhatsApp. Isso é bem complicado, né? Porque é uma situação complexa. Porque quando eu uso essas ferramentas, eu preciso entender qual é a política, o aviso de privacidade dela. Né? Eu estou optando fazer uso, por exemplo, do Telegram, como tu acabaste de falar. Como é que o Telegram trata os dados? Por mais que ele tenha lá criptografia de ponta a ponta, ele não vai armazenar informações, mas muitas vezes, tenta entrar nas configurações do teu WhatsApp, não agora, né, pessoal? Não agora, depois. Tentem acessar as configurações do WhatsApp de vocês e tentar fazer customizações. Ele vai dizer que ele precisa acessar a tua agenda de telefone. Então ele tem acesso a dados do teu telefone. O meu cliente sabe disso? Sim ou não? Então, todas as empresas vão precisar acessar, vão precisar disponibilizar as políticas de privacidade delas, os avisos de privacidade delas, para dizer como é que ela trata os dados, com quem que ela compartilha os dados, por quanto tempo ela mantém os dados com elas. Então, o ciclo de vida básico de dados é coleta, uso, né? Coleta, ou seja, o dado está comigo agora, uso, eu estou fazendo o uso para a finalidade a qual eu disse que eu ia usar. Eu eventualmente compartilho, né? Então transfiro esse dado para outras organizações, que às vezes pode ser, como eu falei no exemplo da Receita Federal e outros, no cumprimento de obrigação legal. Eu tenho arquivamento, que pode ser, se for um dado físico, pode ser num arquivo dentro do meu escritório, num móvel, como pode ser, de repente, numa nuvem, né? E eu tenho o descarte. Então, tudo isso eu preciso dizer para o titular do dado, para aquela pessoa que é a dona do dado que está comigo. E se eu vou usar WhatsApp, Telegram, entre outros, para fazer contato com ela, o ideal, né, o recomendável é que eu diga, farei uso da seguinte forma. Tem algumas organizações hoje que criam grupos para compartilhamento de mensagens, né? Eu tenho alguns aí que eu recebo uma frequência de 1, 2,
vezes por semana notícias a respeito de determinados assuntos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Para eu acessar e passar a receber essas informações, tinha lá uma caixinha de consentimento. Ó, você concorda em receber as informações, tal, etc., por essa via, que é o aplicativo de mensagens. Nós vamos mandar tanto uma frequência de 1, 2, 3, aí vai ter que informar com qual frequência vai mandar as informações, né? E eu aceito, consinto em estar recebendo aquelas informações por esse meio. Né? Nesse caso especificamente, eu consenti, né, com receber essas informações. Entendi. Mas é um desafio grande, né? Porque como tu disseste, né? O WhatsApp hoje facilita demais o contato entre as pessoas, né? Muita gente vende pelo WhatsApp, vende pelo Instagram. Se eu optar por fazer uso dessas ferramentas, eu tenho que saber quais são as políticas de privacidade delas, né? Porque eu vou estar contratando elas para isso. Ela não vai mudar a política de privacidade por causa de um pedido meu. Então cabe a mim fazer essa escolha. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos para. Tem mais pergunta aqui. A gente só tem 8 minutos, tá, Guilherme? Nossa, passa rápido demais. Passa. Nesse quesito do marketing por e-mail, a base legal usada tem que ser informada necessariamente ao titular de dados? Aí, João Barcelos, obrigado aí pela pergunta. Ele perguntou também ali se é preciso informar expressamente que está usando a base legal consentimento ou é desnecessário. Quando vai fazer o teu relatório de impacto, vai ter que percorrer todo o ciclo de vida dos dados e em algum momento vai ter que eleger a base legal de tratamento. E, sim, é recomendado que você explique para o usuário do seu serviço qual é a base legal que está sendo utilizada. Inclusive porque consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Né? Eu, como titular, dei um consentimento a determinado serviço, eu posso, daqui 24 horas, mudar de ideia e revogar o consentimento. Né? Ou, se for no legítimo interesse, eu posso me opor a esse tratamento também. Né? Então, sim, vou precisar fazer essas informações. A Camille aqui, já que eu estou com a tela aqui na minha frente, a Camille perguntou quem é que vai fiscalizar essas condutas. Obrigado aí, Camille, pela pergunta. A lei prevê a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é a ANPD. A ANPD ainda não está constituída, tem um decreto que foi publicado agora há bem pouco tempo, dizendo qual é a estrutura dela, né, quais são as competências dela, o que ela precisa fazer. Ela também tem um papel educativo, né, de informar a população e auxiliar nessa criação dessa cultura de valorização da privacidade e da proteção de dados. E é a ANPD quem deve fiscalizar essas condutas. Cabe à ANPD aplicar as penalidades previstas na lei, né, somente a ANPD. Mas, como eu tinha dito um pouco antes, as sanções elas só vão poder ser aplicadas a partir de 1º de agosto do ano que vem. Enquanto isso, o consumidor, né, o titular de dados, ele vai poder se valer do PROCON, se ele for um consumidor, ele vai poder se valer do PROCON, ele vai poder se valer de uma demanda judicial proposta por ele próprio, né, de uma iniciativa individual. Agora, não vão ser as penalidades previstas na LGPD que vão ser avaliadas. Né? Na verdade, até... tu falaste que tem 8 minutos, né? Tentar ser um pouco breve. Como? Agora só 5. Tá, beleza. Na verdade, principalmente em relação ao consumidor, essas regras até já existiam. Né? Existe previsão no Código de Defesa do Consumidor. A gente aqui não dava muita importância para elas. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui o link, que eu tinha deixado separado. De uma farmácia que foi multada. Tá aí. Depois vocês copiem e coloquem aí no navegador. Ela foi multada porque ela pedia CPF dos seus clientes, né? Mas não tinha nenhuma finalidade específica para isso, certo? Então, o que acontece? O Ministério Público e o PROCON lá em Minas Gerais acabou instaurando um procedimento e penalizando essa empresa. Aliás, é bem comum a gente ir em farmácias, né? E aconteceu comigo bem recentemente. Por exemplo, eu fui comprar
comprar um remédio que não era para mim, inclusive. E falei, preciso do remédio tal. A pessoa me disse o preço e perguntou, qual o seu CPF? Eu falei, não quero informar. A pessoa, mas então não vai querer o desconto? Aí eu falei assim, mas como assim? Só vou poder ter o desconto se eu informar meu CPF? Pois é assim e tal, não sei o quê. Lógico, ela faz perfilamento, né? Ela vai acabar criando um perfil do Guilherme e me mandando publicidade para aquilo, com base nessas informações. E eu não sei com quem é que esses dados vão ser compartilhados. Vai ser mandado para empresas de seguro, vai ser mandado para planos de saúde. Onde esses dados vão parar? Essa farmácia e todas as outras que fazem isso, muito em breve vão ter que parar de fazer isso. Uhum. Tem outra pergunta aqui também, ó. Como gestor de tráfego, devo me preocupar com os anúncios que faço, baseado nos interesses fornecidos? Certo, pergunta do Carlos aí. Eu não sei se essa pergunta aparece para todo mundo ou se só apareceu para nós dois. Só para nós. Mas enfim, só para nós? Beleza. Vou falar um negócio então, aí nos últimos 2 minutos, ou 1 minuto e meio que resta, vou falar do Google, tá? Vou até copiar aqui, eu tinha deixado já pronto, eu já tinha deixado pronto em algum lugar, tá aqui. Todo mundo que tem continha no Google, depois acesse esse site aí, ó, myaccount.google.com, tá? Aí eu consigo fazer a edição das minhas preferências. Antes da gente começar, eu até entrei para verificar como é que o Google me qualificava ou me classificava. Né? Ele acertou em algumas coisas, errou em outras, né, com base nas minhas preferências. Ele falou, por exemplo, que eu sou casado, que é verdade. Mas ele falou que eu não tenho filhos, o que é mentira. Falou que eu gosto de futebol americano, falou que eu gosto, que é verdade, né? E presumiu que eu gosto de música country, que não é verdade. Só que essa função na minha conta do Google, ela está ativa. Eu poderia desativar. O Google passaria a me mandar publicidade aleatória. Entendeu? Então, assim, cada uma, eu imagino, pelo menos, né, eu não vi de outras plataformas, né, mas imagino que o Google Ads, Facebook Ads, todas elas devem ter ferramentas semelhantes a essas. Né? Cada um de nós pode acessar uma conta dessa, como eu botei aqui no chat, myaccount.google.com, e editar minhas preferências. Que também, vamos lá, né? De certa forma, eu tenho ganhos com isso, né? Quando eu uso o Spotify vai me recomendar o quê? Músicas que ele vê que eu acesso. Né? Então eu gosto de ouvir música de rock, ele vai recomendar, saiu um disco novo da banda X. Não vai mandar uma banda de um estilo musical que não é o que eu escuto. Tá, vamos tentar. Essa troca é importante também. Não podemos esquecer dela. Ô Guilherme, vamos tentar fazer a última pergunta aqui. Ele compartilha a tela aqui, ó. Como será o processo em que a pessoa alegar vazamento de dados? É preciso provas do vazamento? Boa pergunta, Luiz Rosenck. Legal, Luiz, obrigado. Bom, é preciso, né? Eu não vou poder simplesmente alegar, vazou. 1 minuto. 1 minuto? Então tá, bem objetivamente, sim, é preciso. Eu vou ter que mostrar que houve um vazamento de dados em algum local. Né? Até para eu poder, inclusive, porque se a empresa não souber disso, a organização não souber, como é que ela vai tomar providências? Né? Ela não vai, se ela não tiver conhecimento, e onde foi? Foi dela, da base dela? Foi da base do operador dela? Foi da base de onde? Né? Ela precisa sim ter prova, precisa sim ser comunicada, até para ela tomar as medidas de segurança o plano, né, de segurança que ela estabeleceu para isso. Tá. Acho que deu. Agora que eu lembrei que eu atrasei 5 minutinhos para entrar, a gente tem até 8. Fica me apressando. Vamos lá, tem mais alguma perguntinha aqui. Agora só tem gente aqui elogiando, pessoal, tudo. Tudo meu amigo, é por isso. Tá explicado. Tá.
Tá. O que que é esse site que tu botou aqui, ó, do Ministério Público de Minas Gerais? É o que. Quando eu estava falando daquela hora sobre a multa pelo pedido de CPF, tá? Isso foi antes da LGPD, essa notícia é de 2018. Tá? Então, Tá. assim, no caso dos consumidores, isso já existe. Tá? Isso já tem na lei. Só que agora a gente vai começar assim, né? A gente vai começar assim a ver isso com muito mais frequência. Ah, os especialistas vão cair matando na judicialização. Vai vir muita. Não são os especialistas, tá? São os especialistas. Né? É só a brincadeira do LGP Drama, é uma conta de Instagram que existe aí, quem quiser seguir, ela faz bastante meme com base na privacidade e proteção de dados. Né? E quem é da área aí segue bastante, porque ela faz muitas brincadeiras em relação a isso. E, assim, a gente sabe que quando um tema novo aparece, né, aparece muita gente que nunca estudou, nunca viu na vida, dizendo que ali, concurso na Engana Academy ou na Kaka Academy, né, João? São as duas escolas do LGP Drama. Então, assim, aparece muita gente, né, dizendo, eu sou especialista nisso. Primeiro, para a pessoa dizer que é especialista em privacidade e proteção de dados, olha, precisa ser muito, 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 muito bom. Né? Eu não digo jamais que eu sou especialista nisso. Apesar de eu ter um diploma lá do INSPER dizendo que eu sou especialista em privacidade e proteção de dados, foi porque eu fiz um curso. Mas especialista não sou. Né? E aí é aquela história, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que sabe pouco. Né? E sim, a gente vai ver um monte de barbaridade por aí, gente dizendo que se eu posso tratar dado com base no consentimento. Eu vi ontem uma postagem de Instagram de um escritório aí dizendo que as penalidades, que a empresa tem 18 meses para se adequar a partir de agora. Né? Então, é difícil, é difícil. Né? Gente dizendo que o operador é o funcionário do controlador. Vou usar aí o nosso amigo Matheus de novo, falar, tá errado, gente. Não confiem nisso, por favor. Tá? Procurem pessoas que realmente estudam o tema, né? Porque ele não é um tema simples, é um tema bastante complexo, ele não é um tema só jurídico, ele é um tema que envolve direito e segurança da informação, gestão de projetos também. Então, cuidado de verdade, sabe? O Alex escreveu aqui 4 horas, o cara faz um intensivo de 2 horas. Mas daí o pessoal já começa a tirar onda, porque é difícil. Eu, particularmente, já devo ter investido aí de tempo, eu nem sei quanto, mas no LinkedIn eu botei lá alguns dos cursos que eu fiz, de 1 ano e meio para cá, tem uns 7, 8 pelo menos. Né? Fora muitas lives que a gente assistiu, fora uma série de coisas, e o pessoal que está aqui acompanhando, né, o caso aqui da Tânia, do Cairo, do Rafael, do Alex, deixa eu ver quem mais está aqui, do João Barcelos, da Sinara, Eliana, e vários outros que estão aqui, a Débora, né, são pessoas que também estão nessa batalha aí, né, estão nessa... o João lembrou de um ali, o legítimo interesse ao lucro, que há quem defenda que lucro é legítimo interesse também. Se fosse assim, não precisava de nenhuma outra base legal, né? Eu só ia dizer, não, eu tenho legítimo interesse ao lucro, então as outras bases legais, não preciso delas. Tem mais uma pergunta aqui, ó, em relação ao processo. Como as empresas podem se precaver? Porque teremos vários processos que serão abertos. Deixa eu ver, eu perdi aqui, o teu áudio deu uma falhadinha, pode repetir, por favor? Em relação a processos, como as empresas podem se precaver? Porque teremos vários processos que serão abertos. Ele pergunta. Nossa. Bom, vamos lá. A lei fala, a lei ela traz basicamente uma responsabilidade objetiva, tá? E, inclusive, fala que o juiz pode inverter o ônus da prova. Ou seja, a empresa que vai ter que provar que não houve uma violação à privacidade e proteção de dados. Guilherme, Então, 50 segundos. Tá, então as empresas vão ter que ter o projeto de adequação, o processo de adequação dela muito bem realizado, com muitos controles. Inclusive, a lei fala que tanto o operador quanto o controlador precisam ter relatório dos dados que eles tratam, né? E isso é uma coisa que precisa ser feita registro dos dados que eles tratam. E isso vai ser a forma como a empresa vai ter de se proteger, sabe? Fora disso, se ela não tiver controle, se ela não tiver realmente aplicando na prática, ela não vai conseguir se defender adequadamente.
Tá, vamos dar tchau pro povo? Tchau, gente. Valeu, obrigado. Até a próxima. Obrigado, meus amigos. Obrigado de verdade. Um abraço. Obrigado, Lili.